Oi amigos aqui do meu canal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade àquela história sobre a minha vida. Bom, passado, né, toda aquela infância lá de escassez, a minha mãe começou a trabalhar como gari. E naquela época, eu esqueci de falar pra vocês que o meu pai ficou um tempo desempregado aí, basicamente 7 anos desempregado. E era difícil as coisas naquela época, né? A minha mãe começou a receber o Bolsa Família, que tinha uma época que era R$ 33, se eu não me engano. Tem muitos anos, tem coisas assim que a gente lembra, quase não lembra. E teve um dia que a minha mãe foi receber o pagamento do Bolsa Família, né, essa ajuda que o governo dava, e tinha um dinheirinho a mais ali. E ela ficou muito feliz e a gente foi pra onde? Pro mercado, porque vocês sabem, quando um pobre, uma pessoa com pouca condições financeiras, ela recebe um dinheirinho a mais, o que ela pensa em fazer é em comprar comida. E uma boa comida, ter uma boa refeição. Vai ter pessoas que têm uma condiçãozinha de comprar comida, mas não tem de roupa, ela vai fazer o quê? Comprar roupa. E na minha infância tinha, vamos dizer assim, a gente tinha escassez de quase tudo, que seria de alimentos, de roupa, porque a gente vivia, eu e minha irmã vivia usando roupa usada, meus pais também, de outras pessoas. A gente dificilmente teria ali um perfume, sabe? Negócio de shampoo, condicionador, quando tinha assim, era básico. Às vezes a gente lavava o cabelo mesmo com aqueles sabão de coco. E minha mãe, eu lembro que minha mãe comprava Neutrox pro meu cabelo, que sempre foi cacheado. E da minha irmã também. E óleo de coco ou óleo de uva, que a professora amava, porque era muito cheiroso. E então, assim, a gente vivia com o que a gente tinha. Então, quando se tinha um pouco mais de dinheiro, o que é que se pensava? O primeiro, né? Vou pro mercado. Depois vem as outras coisas de roupa aí, sapato, eram outras coisas. Então, quando minha mãe começou a receber esse pouquinho mais de dinheiro, foi uma felicidade. E aí depois a minha mãe começou a trabalhar como gari na cidade que eles moram até hoje, mas que eu morava. E as coisas começaram a melhorar. Meu pai começou a trabalhar também, né? Sempre como ele sempre trabalhou de vigia, né? Vigilante, à noite. E teve época que meu pai trabalhou todos os dias e só folgava o domingo. E depois ele passou a trabalhar dia sim e dia não. Aí ficou até melhor, até pra ele descansar, né? E a minha mãe começou a trabalhar e aí ela pôde comprar caderno pra gente, ela pôde comprar mochila, porque eu lembro que a gente ia pra escola com caderno, na sacola mesmo, sacola de mercado. E ela passou a comprar aquelas. Na Bahia a gente chama de pochete, mas aqui é estojo, né? E caneta, essas coisas assim. E era uma felicidade que você não tem noção. Era um amor poder comprar tudo aquilo ali, ir pra escola, comprar tênis, sabe? Pra ir pra escola. Nossa, muito bom. E eu lembro que quando eu era pequena, eu passava muitas das vezes com a minha mãe, assim, ela indo fazer faxina, passava aqueles carrinhos de lanche, que é da Bahia, quem é de outros estados assim vai saber, carrinho de lanche. E eu falava, mãe, compra um lanche pra mim. Na época, sei lá, custava 40, 50 centavos um lanche, e ainda vinha um copo de suco. E a minha mãe olhava e falava, filha, a mãe não tem dinheiro pra comprar. E ela falava assim pra mim, mas não se preocupe, assim que a mãe começar a trabalhar, que trabalhar e receber um bom salário, a mãe vai te levar lá naquela lanchonete. Aquela lanchonete chama Shark, né? A lanchonete da cidade que eu morava. É uma lanchonete muito chique, muito chique. Posso dizer que é uma das melhores que tem. Acho que a melhor que tem, muito organizada. O tratamento lá é para pobre, rico, tudo o mesmo, super muito educados. As pessoas são treinadas a serem educadas e as comidas são maravilhosas. Tem lasanha, torta, coxinha, risole, pão de queijo, tudo que vocês imaginarem de delícia tem naquele lugar. É muito bom. E a minha mãe falou pra mim, pra minha irmã, que ia levar a gente lá quando ela começasse a trabalhar. E assim foi feito. A palavra tem poder para vocês verem. Quando ela começou a trabalhar, a gente já tava maiorzinha, né? Ela levava a gente
todo mês. Ela recebia o pagamento dela e uma das primeiras coisas que ela fazia era levar a gente lá. E a gente podia escolher o que a gente quisesse, ir comer, tomar aquele copão gostoso de fruta, e comer a coxinha, ou a lasanha, ou um doce. Normalmente eu comia uma coisa salgada e depois pedia um docinho ali, eu e minha irmã dividia. E muitas vezes também ela deixava a gente pegar também, cada um pegava uma coisa doce também, e era maravilhoso. E todo mês eu ficava torcendo, eu quero que chegue logo o início do mês para poder minha mãe receber o salário e a gente poder ir comer aquela coisa gostosa, deliciosa. Era assim. E aí minha mãe começou a ter a gente começou a ter uma qualidade de vida melhor, porque ela começou a mexer na casa, colocar um piso, né, comprar um sofá, porque a gente era colchão para dormir no chão. E eu lembro que teve um dia que, sei lá, tava com uma agulha costurando alguma coisa, né, alguma roupa que precisava de uma costurazinha ali, que não tinha como comprar outra, né, então tinha que costurar aquela que tivesse rasgada, e a agulha se perdeu ali no colchão. E a gente não pôde ficar mais com aquele colchão, porque é perigoso. Você tá dormindo, se virar e a agulha entrar em você. Então minha mãe teve que desfazer daquele colchão. E até falou pros vizinhos também não pegarem, né? Porque às vezes a gente jogava uma coisa fora, os vizinhos pegavam, né? Tinha alguns vizinhos da uma situação de vulnerabilidade pior. E a gente passou a ficar dormindo assim mesmo, botava vários tapetes que minha mãe tinha, né? A casa da minha mãe não tinha cerâmica na época, a nossa casa não tinha, então era tapete, muitos tapetes que tinha. E começou a colocar pra fazer a caminha pra gente dormir. Até que um pessoal lá resolveu ajudar a gente, por misericórdia, e doou um colchão. Não tava novo, mas dava pra usar. E assim foi vivendo. Então, quando ela começou a trabalhar, daí ela começou a comprar uma cama, uma beliche na época. Ela comprou uma beliche, comprou uns colchão, comprou um guarda-roupa pra gente e ela ia pagando todo mês. Foi na época também que começou a ter essa coisa de pobre começar a comprar no carnê. Então isso foi uma glória. Ela começou a mobiliar a casa dela, aí começou a comprar ali uma cerâmica, colocar, né? E ia organizando as coisas aos poucos. E na casa da minha mãe, eu lembro que antes de ter os móveis, tinha tapete e muita planta. Ali uma cadeira ali, outra aqui, muita planta. Pra poder complementar, né? Porque assim, visto que a nossa casa sempre foi uma casa grande, né? A casa da minha mãe hoje ela tem 4 quartos, a cozinha, a sala é bem espaçosa, a garagem. E tem o beco, que é o corredor, como a gente fala, né? A gente fala beco lá, aqui é corredor. Aqui em São Paulo a gente fala corredor. Então a casa da minha mãe é grande, assim, espaçosa. E eu e minha irmã tinha, né? O nosso quarto era um só pra nós duas, porque, assim, o outro, na verdade, teve uma época que meus pais tiveram lanchonete, sabe? Só que faliu, porque meu pai começou a colocar feijão, arroz, essas coisas, as pessoas começaram a comprar fiado e tal, e aí, vocês já sabem, né? Não deu pra sustentar aquilo ali, porque meu pai ficou meio que endividado, até com fornecedores e tal, e teve que fechar. As pessoas não inventavam na hora de pagar, era terrível, porque inventava mil desculpas. Mas na hora de comprar, se chorava, se lamuriava, não sei o que e tal. E era assim. Então, a nossa vida, ela começou a melhorar quando a minha mãe começou a trabalhar e meu pai começou a trabalhar também. Então, a gente começou a ter ali, como se dizer assim, uma vida melhor. E foi maravilhoso isso, foi maravilhoso. Só que eu me arrependo de quê? Eu me arrependo de vezes que minha mãe, ela falava pra mim, filha, estuda. E eu estudava, eu tinha aquele hiperfoco nas coisas. E passava um tempo, o meu foco caía drasticamente. Eu não sei explicar por quê. Eu começava com aquela garra no ano, por exemplo, eu tava ali na sexta série. Então eu começava com aquela garra, com aquela vontade. No meio do ano eu já não tava mais com aquela garra, com aquela vontade. E tinha um detalhe, na hora de apresentar trabalho eu sempre tive muita vergonha, então eu tive uma trava, eu não sei por quê. Eu até muitas vezes chegava a fazer o trabalho e participar de tudo, mas na hora da apresentação eu tinha aquela trava. Mas eu tenho que lembrar o que eu tava falando do meu hiperfoco. Então eu perdi ali o foco e aí foi indo, eu perdi da 7ª para a 8ª série porque uma professora me reprovou por conta disso, de não apresentar um trabalho. Eu tive que fui pra recuperação e não passei na recuperação, e aí tem um conselho de classe, né, pra ver como você é durante o ano todo. Se você for um bom aluno, tem desempenho, que não falta, não sei o quê,
você não vai ser reprovado por isso, eles vão te passar. Só que no conselho de classe, ela resolveu me reprovar por conta do trabalho que eu não apresentei, porque seria uma trava que eu teria que resolver antes de ir pro primeiro ano. Nossa, meu mundo desabou. Eu chorei muito e eu falava pra diretora, eu não vou mais estudar, eu não tô nem aí pra nada, que não sei o que, eu não posso perder de ano. E a diretora tentando me acalmar, me explicar e tal. Eu lembro de uma frase que ela me falou, essa diretora, que ela falou: uma adolescência mal vivida leva consequências pro resto da vida. E aí, nesse meio tempo aí, eu sempre fui assim da igreja, né? Sempre fui da igreja, sempre fui obediente aos meus pais, mas eu entrei na fase da adolescência, que foi uma adolescência de aborrecência, você sabe? A gente começa ali a querer se relacionar com uma pessoa que a gente gosta, e eu sempre também tive esse hiperfoco também em questão de relacionamento. Se eu gostasse de um menino, era ele que eu queria, não queria outro, mesmo que o outro me quisesse, mesmo que o outro gostasse de mim. Eu perdi vários pretendentes que gostavam de mim e que queria praticamente algo sério comigo, né? Quero crer assim, porque de fato eu não dava oportunidade pra pessoa, mas a pessoa existia, a pessoa queria e tal, mas eu não queria aquela pessoa. E a pessoa que eu gostava necessariamente não gostava de mim, sabe? E assim, eu não sei porquê, de alguma forma, eu queria que não queria, nem que não me queria. Porque eu fui crescendo e fui, sei lá, a rejeição pra mim era, parece que era o que me conectava com a pessoa. Hoje adulta eu consigo entender isso, tá? E sendo estudante de psicologia eu consigo entender isso, que a época era o seguinte: eu gostava daquelas pessoas indisponíveis. E hoje eu tô em busca de entender o porquê, sabe? Eu acredito que eu vou ter essa compreensão na terapia e também estudando, né? A gente consegue ter essa compreensão. Mas vocês vai vendo aí também que também tem essa questão da escassez do dinheiro. E, né, na escassez do dinheiro também a gente pode trazer para a questão do relacionamento. Aquilo que me faz falta, parece que é o que te conecta, sabe? Eu não sei explicar ainda, mas, assim, a sensação é que o que faz falta era que era o bom, por ter falta das coisas, sabe? E talvez quem tem muito em abundância talvez não dê nem valor, porque não sabe o que é a falta, né? É igual a felicidade e a tristeza. Já ouvi sobre isso. Você só dá valor à felicidade porque um dia você ficou triste, entendeu? E a gente sabe que a maioria do tempo da nossa vida vai ser um estado mais assim, sobe e desce, igual os batimentos do coração. Por quê? Porque se o batimento do coração fizer isso, você tá morto, a vida acabou, né? Pelo menos daquela pessoa que os batimentos tá assim. Então a vida, ela vai ser sempre assim, de alto e baixo. Você que precisa saber como que você vai estar quando você estiver cá embaixo. E eu sempre via na minha mãe que ela sempre procurou fazer o seguinte: mesmo apesar de todas as situações, nunca se esmorecer, sabe? Não é questão de reclamar, eu acho que a pessoa tem o direito de desabafar, de pôr pra fora o que ela tá passando. Mas a questão é, você vai fazer o que com isso? Você vai pegar a sua dor, vai transformar em adubo para florescer, crescer em alguma coisa, ou você vai deixar que essa dor te leve para uma depressão? Sabe? Ficar no quarto chorando, abusando. Às vezes, que tem gente que gosta de desabafar, mas tem gente que gosta de se prender e não fala nada. Não quero falar sobre essa situação, não quero falar sobre esse assunto. Será que isso não vai te fazer mal também não falar? Mas também será que isso não vai fazer muito mal se você falar? Porque dependendo da pessoa que você desabafar, você não vai ter um problema, você vai ter dois. Porque essa pessoa, além de, sei lá, jogar um monte de coisa em cima de você, de dores, de frustração, porque as pessoas querem nos ver bem, mas nunca melhores do que ela, então ela vai aproveitar a tua dor e tá em você. É como diz um ditado assim: não sangre no tanque de tubarões, porque eles vão te atacar. Então são situações que hoje, eu com a idade que eu tenho, que eu fico olhando para trás e percebo, cara, eu poderia ter dado uma oportunidade para alguém que de fato quisesse se relacionar comigo, sabe? E eu não fiz isso. Mas voltando cá pra parte do... Eu vou um dia contar pra vocês sobre minha questão amorosa, mas voltando pra parte de escassez, a nossa vida começou a melhorar, né? Quando minha mãe começou a trabalhar. E eu também, de sua vez, fui ali também fazer uns trabalhos para as pessoas, trabalhando de babá, trabalhando de faxina e tal. Eu lembro que na época de faxina eu saí porque eu vim a primeira vez aqui para São Paulo, né? Conheci São Paulo, uma casa de um tio meu.
E eu acabei deixando essa faxina e quando eu voltei ela já tinha colocado outra pessoa. E aí assim, eu faxinava uma vez na semana, era todo sábado. E eu ganhava 15 reais na época, pra vocês terem noção. Ganhava 15 reais na época, mas tava bom. Teve um dia que eu comecei a trabalhar para um primo da minha mãe, no caso para a esposa dele, cuidando de 2 crianças e da casa. Era para mim ganhar 80 reais no mês. Eu toda feliz, porque minha vontade era que era trabalhar. Eu tava ali entre meus 14 e 15 anos. E ela era cabeleireira, manicure. Eu falei, eu vou, porque lá eu também vou aprender a mexer com cabelo e com unha e vou ser uma manicure e uma cabeleireira. Vou ter uma profissão. Era meu pensamento, né? Mas eu só cheguei a trabalhar um mês. E por que eu falo pra vocês assim? A gente tem que ter cuidado com a nossa vulnerabilidade. Entendeu? E essa história da vulnerabilidade eu vou contar no outro vídeo que eu vou soltar aqui pra vocês no canal no próximo dia. Lembrando que meus vídeos são toda terça e toda quinta. Isso é a minha proposta, né? Que eu tô aqui deixando pra vocês. Porque, como vocês sabem, eu estudo psicologia. Eu trabalho, tenho filho, tenho casa, tenho rotina. Então, a minha proposta de vídeos aqui é toda terça e toda quinta. E eu espero que eu consiga, né? Então, você que chegou aqui, se conectou com a minha história e quiser deixar o seu joinha, o seu like, deixe, que isso vai agregar muito. Comenta sobre sua história, fale alguma coisa, que isso vai agregar muito no meu canal, no crescimento. E se você gostar de mim, se conectou comigo e quiser ficar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal que você vai estar me ajudando, porque isso aqui também pra mim, além de eu estar trazendo uma história pra você e ter conexões com você, estar criando uma rede de amizades aqui, de amigos virtuais, você vai estar agregando na minha vida também financeira, porque eu criei esse canal também pra ter uma renda extra. Então, gente, até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de voltar, viu? Que eu vou terminar de contar a minha história.